Seja bem-vindo, você que nos acompanha por aqui. A sua presença vai ser sempre muito importante, porque os seguidores são sim de fato importantes a qualquer pessoa que tenha rede social. Quanto mais gente, melhor. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que coisa linda. Se você já nos segue, quanta honra da sua presença por aqui. Vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Você está chegando aqui nesse perfil, eu sou o Fábio Magalhães e falo aqui direto do armarinho do Fábio, seu lugar de comprar material de crochê, de costura, mas também de ficar por dentro das histórias que por aqui acontecem. É uma sexta-feira por aqui, ontem foi o dia de Natal, quinta-feira 25, hoje sexta-feira 26. É uma sexta-feira com sabor de segunda-feira, porque ontem como se fosse um domingo. Até com a sensação aqui de que hoje é uma segunda-feira, mas é uma sexta. E é isso, meu povo. Vamos conversar no vídeo de hoje. Vou começar o vídeo falando de produto. Olha que coisa linda a linha Cordonnet que a gente tem por aqui. Olha essa outra cor. Esse dourado e essa vermelha que é um espetáculo de cor. Se você precisar não só de linha Cordonnet, de qualquer outro material, mande mensagem para cá que a gente está por aqui à disposição para tirar suas dúvidas. A gente manda para qualquer lugar se for do seu interesse comprar da gente. Deixa eu pegar um livro aqui que eu tenho lido essa obra esses dias e eu vou começar a conversa a partir desse material aqui, que é essa obra chamada História da Minha Vida de Charles Chaplin. É um livro que foi escrito por ele mesmo, contando a sua história de vida desde a sua infância até os momentos quando ele concluiu a obra. E eu achei uma obra muito bacana. Tem uma história aqui, até eu chegar nesse livro, que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui. Eu lembro de um cliente, todas as pessoas que eu conversava por aqui, que vinham à minha loja, que tinha a oportunidade de conversar sobre literatura, eu sempre perguntava à pessoa qual era o livro que ela tinha para indicar. E eu tinha um cliente chamado Professor Rosendo, no tempo eu tinha uma banca ali fora do mercado, e a recomendação desse cliente foi justamente essa obra aqui, desse livro de Charles Chaplin, A História da Minha Vida, isso já tem uns 20 anos que ele me contou essa história, mas eu nunca havia adquirido o livro. Outro dia, passando por um sebo, vi a obra de Charles Chaplin e lembrei do professor Rosendo, que havia me recomendado esse livro, que tinha sido talvez o livro que tinha mais marcado a vida dele. Essa curiosidade me fez adquirir o livro, está um pouquinho surradinho, mas a história continua a mesma, não muda, né? E tem muita coisa legal aqui da vida de Charles Chaplin, sobretudo pontos que eu considero muito importantes no que se refere aos desafios que ele enfrentou na vida e o quanto isso poderia até nos inspirar para a gente pegar de alguma maneira aquilo que ele enfrentou e trazer para a nossa história. Chaplin, quando criança, enfrentou a perca de juízo da mãe dele. A mãe dele enlouqueceu devido às dificuldades enfrentadas no período da infância de Chaplin, uma coisa que não se reverteu mais ao longo da vida de Charles Chaplin. Então ele precisou trabalhar muito cedo e foi justamente no teatro, onde a mãe dele sempre levava. Ele já tinha um convívio com a mãe, e a mãe dele era atriz, então quando ela ia se apresentar nos teatros da Inglaterra, ela às vezes levava Chaplin porque não tinha com quem deixar. E curiosamente a primeira aparição de Chaplin no palco foi quando a mãe perdeu a voz. E ela estava se apresentando, começou a ter problema na voz, perdeu a voz, e aí Chaplin entrou no lugar dela e ela saiu. E foi a primeira apresentação de Charles Chaplin, ainda como criança. E a primeira experiência dele de se apresentar no teatro aconteceu nesse período. Se a gente pegar a história de Charles Chaplin, a infância dele, a pobreza que ele enfrentou, não conseguindo frequentar a escola, não tendo uma família organizada, né? O pai, ele chegou a morar com o pai ainda um período por ordem da justiça, por conta da mãe que houvera enlouquecido e estava internada. Então a justiça determinou que o pai e a madrasta de Chaplin acolhessem ele e o irmão dele, que nem era filho do pai dele, inclusive. Então tem esses episódios na vida de Chaplin que eu acho que
de alguma maneira vale a pena a gente ler o livro. Não sei se isso vai acontecer com você, até porque existem vários livros que podem ser lidos e talvez não seja a de Chaplin que vai acontecer de você vir a ler. Mas achei interessante a lembrança do professor Rosendo, né, era cliente, tinha comprado meu livro, um livro que eu tinha lançado, e a gente, nessas oportunidades de conversar sobre literatura, a mim ele recomendou essa obra aqui, História da Minha Vida, escrita por Charlie Chaplin. Isso ficou marcado na minha vida. Eis que 20 anos depois me deparo com a obra num sebo e adquiri, e já estou na metade do livro. Tem muita coisa legal, assim, até onde eu cheguei, porque a história de Chaplin, assim como qualquer outra história, por que não, tem sua importância, tem seu valor. Se bem contada, a gente consegue agregar a vida de outras pessoas com a nossa história. Os desafios que Charlie Chaplin enfrentou na infância foram desafios grandiosos. Talvez isso possa ter ajudado, não sei. Algumas pessoas teriam pego essa história que Chaplin teve e teriam sucumbido, e ele prosperou. Talvez por ser alguém genial, brilhante, mas também porque foi alguém que perseverou e foi atrás daquilo que a gente precisa quando a gente sente necessidade de alguma coisa, que é agir em busca da solução do problema. Esse talvez seja um dos grandes recados dessa história, dessa obra de Charlie Chaplin, que acabou na adolescência, já quase chegando na idade adulta, se transferindo para os Estados Unidos, e lá começou uma carreira maravilhosa no cinema. Tem um ponto importante nessa história de Chaplin, em relação ao filme O Garoto. Provavelmente você já deve ter visto a imagem muito marcante, que é o garoto chorando, sendo levado pela polícia, ele tentando pegar o garoto. Quando ele estava montando esse filme, algumas pessoas disseram para Chaplin o seguinte: Chaplin, você não pode misturar comédia com drama. E até então ninguém tinha feito isso, e ele mesmo assim decidiu apostar nisso. Foi uma inovação na época, e essa junção da comédia com o drama fez com que o filme O Garoto tenha se tornado um sucesso estrondoso. Ele já era um sucesso na época, isso pode ter ajudado também, mas o filme tem sim pontos muito importantes. Um ponto que me chamou a atenção é que na gravação de O Garoto, ele precisava de uma cena que fez que o garoto chorasse. E aí o pai estava presente, e o pai disse a Chaplin: deixa que eu faça com que ele chore. E Chaplin saiu da cena do filme só pedindo para que ele não maltratasse a criança, e quando Chaplin voltou, o menino estava chorando, e assim eles conseguiram gravar a cena. Depois ele perguntou ao pai do menino o que é que o pai do menino tinha feito. Ele disse que se o menino não chorasse, os agentes de imigração iriam levar ele de verdade. Depois o menino disse que sabia que o pai estava brincando. Enfim, são histórias que ficam. Segundo Chaplin, em virtude dessa aparição em O Garoto, o menino, na sua carreira como ator desde pequeno, conseguiu faturar algo em torno de 4 milhões de dólares. Não sei se essa criança ainda está com vida, a gente pode até pesquisar depois. Mas enfim, trata-se de uma obra muito bacana, de um grande personagem, brilhante personagem, que eu já assisti o filme, inclusive, que conta a história dele, que é baseado nesse livro, que eu super recomendo assistir, que conta a história dele, os desafios, e eu acho que vale a pena a gente assistir, quem gosta de cinema. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme que fala da história de Charlie Chaplin, eu acho que vale a pena assistir, tá bom? Acho que por hora é isso. Eu espero que esteja tudo da melhor forma aí do outro lado. A gente acabou de passar do Natal por aqui, e eu espero que você tenha passado um grande dia na noite de Natal ao lado das pessoas que você ama e que tenha vivido dias importantes. Que o amor prevaleça diante das adversidades sempre, nesse período de Natal, não, mas só em todos os períodos de nossa vida. Tá bom? Recado dado, vamos finalizar esse vídeo. Qualquer coisa mínima, se segue esse perfil se você não está aqui ainda. Eu vou finalizar com a linha Cordonê da Círculo, essa aqui é douradinha. Um abraço para você e Deus lhe abençoe.
tudo de melhor na sua vida. Segue esse perfil e vem pra cá, tá? Se você não tá por aqui ainda não. Vamos embora, meu povo. Que coisa linda, viu?